Bem, caríssimos internautas, mais uma vez nós nos encontramos no Nhungue Podcast. Eu prometi que sempre vou trazer figuras emblemáticas da província de Tete, em particular da nossa cidade. Já estivemos com Zé Maria e Manuel Cardoso. Conversamos também com a Esther Paulo a falar um pouco sobre relacionamentos. E hoje queremos conhecer a vida e obra de uma grande figura da nossa província, muito conhecida, não só a nível da província, mas a nível nacional. É um sportinguista que chora junto com os adeptos do Sporting, chora com a equipe do Sporting. Se calhar chora mais quando perde o Sporting que quando perde a equipe da província de Tete. Senhoras e senhores, Arun Vali, aqui no Nhungue Podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar de si primeiro como pessoa, vamos falar de si como jornalista, como locutor, como delegado da Rádio Moçambique. Vai partilhar um pouco suas experiências sobre algumas vicissitudes que foram acontecendo ao longo da carreira como delegado da Rádio Moçambique. E, entretanto, partilhar experiência para os mais jovens que querem abraçar a questão da rádio. Mas antes disso, boas entradas e seja bem-vindo ao Nhungue Podcast. Ok, obrigado, mas antes disso também eu quero te corrigir. Fique à vontade. Aqui é exatamente isso. Porque eu choro quando o Xingale perde. Quando o Xingale perde? Porque o Xingale começou do Sporting. Xingale do Sporting. Ok, boa, ok. Yeah. Tudo bem. bem. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela simpatia, obrigado pelo copo de água que está bem fresquinho. Com Nhungue Podcast. Não falha nada. Isso é que interessa. A evolução, desenvolvimento da Matize, de Tete, da província, do país. É preciso, pois. Antes de ir para muitas coisas, eu lembro-me do professor Carlos Serra, já falecido, era muito meu amigo, era Manhonga, era muito meu amigo, era muito bom ouvinte da Rádio Moçambique, das crônicas, e dizia uma vez, por causa de fazer livros, de fazer publicações, tudo era Maputo. Ele uma vez me disse assim, que era preciso desmaputizar as edições para moçambicanizar os corações. Queria que repetisse. É preciso desmaputizar as edições para moçambicanizar os corações. Ei. Quer dizer, o Carlos Serra já tinha a leitura de que tudo se fazia era na capital do país. Sim. Mas fora da capital do país havia pessoas, havia instituições, havia material, havia muita coisa que se podia fazer também fora de Maputo. E este podcast é um dos exemplos. Exatamente. E as duas edições dos Sons da Nossa Terra, da televisão, é outra coisa que também se faz fora de Maputo. Então, muito por obrigado. isso, esse muito é um entretanto, só para começar a nossa conversa. Ora, quem sou eu? Sim, e quanto tempo de rádio já agora? Isso é a primeira coisa que eu quero entender. Quem é Arun Vali, onde nasceu e quanto tempo de rádio? Arun Vali nasceu há 70 anos. O quê? Uhum. Nasceu há 70 10, anos? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quase 5 anos de diferença comigo, eu quase aproximadamente. Podia ser 6. Há 70 anos? Há 70 anos. Mas como ainda não ativo na rádio? Afinal, a reforma é com quantos anos? A reforma no Estado é com 65, por aí. Mas para mulheres, né? Ou para homens também? Parece que tem alguma diferença. Acho que há diferença de 5 anos para mulher, 5 anos para homem, mas eu estou porque gosto, porque quero, porque ainda me deixam ficar e vou ficar até onde der, porque me sinto que ainda, embora nos 70 de idade, 40 de rádio. Ainda, 40 de rádio? Uhum. 40 anos de Rádio Moçambique? 40 anos na Rádio Moçambique. E com 70 anos não anda de bengala nem nada? Ainda corro. Vamos fazer correr aqui. Ainda dou corrida aos moanas aí. Sim, nasceu há 70 anos na província de Tete. Nasci aqui em Tete num dia 11 de setembro de 1955. 11 de setembro. Não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver com aquele... World Trade Center. Também foi o dia do assassinato de Salvador Allende na Argentina. Então, são dias históricos que eu também sou uma história, né? Exatamente. Não tenha dúvida, é claro então, que... na maternidade de Tete. Não foi aí
debaixo da árvore. Mata Cambinde, não sei o que nada. Cambinde, nem nada. Foi no hospital provincial. Na altura era hospital distrital, porque passou a ser... Era hospital provincial, distrito de Tete. Okay. Não era cidade ainda, era vila. Mas foi isso aí. E foi num domingo. Minha mãe disse que eram 17 horas, 17 e tal. E parece que é por causa disso que gosto de cinema, de matinê. São dias para relaxar um bocadinho. Então gosto também de andar à noite. Ok, então é Manhungo de Reis, pelo que me percebi. Mas o que te motivou a entrar na Rádio Moçambique? Isso é uma história que não é bem complicado. Okay. É assim, quando era jovem, gostava muito de ouvir rádio. Sim. Ouvir noticiários. E naquela altura meus pais tinham um rádio, nem me lembro o nome do rádio. No tempo de Mataxerigo, não? Não, isso foi depois. Na altura de 1960, 70, por aí, antes da independência, antes de aparecerem os xericos e outras coisas. Eu gostava muito de ouvir rádio, ouvir noticiários de Moçambique, neste caso de Rádio Clube de Moçambique, e também sintonizava a Rádio Voz da América e outras coisas para eu estar a acompanhar e conhecer muitas coisas, ouvir a cultura geral e outras coisas. Gostava de ouvir relatos de futebol, gostava de ouvir muitas coisas, então fui criando esse vício para mim de gostar de rádio. Mas como profissão, minha profissão, quando começo a sentir que já sou um jovem adulto, preciso de 500 de papai nem de mamãe, posso ter minhas 500 próprias. Quando comecei a trabalhar no Missão de Fomento e Povoamento do Zambeze, que era o GPZ na altura. Chamava-se como Missão de Fomento e Povoamento do Zambeze. Não conhece? Já carregar. E nessa altura, então, eu estava na construção civil. Essas coisas de fazer projetos de casas, sim. De muros de vedação, casas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Minha formação, eu fiz edifícios. Eu também sei fazer isso, eu conheço caneta... Mata Rotring na altura, sim. Lápis HP e essas coisas assim. Mas fez no instituto? Não fiz, aprendi lá mesmo. Eu saí da escola, procurar um emprego. Meu falecido irmão Ismael Vali conseguiu uma vaga lá onde ele trabalhava também, lá na Missão de Fomento, e pusemos na área de construção. Aprendi a fazer isso aí, a fazer cópias, a fazer desenhos e depois a ter poliéster e outras coisas assim. Ok. Mas sempre a ouvir rádio, sempre a gostar de notícias e outras coisas. À noite, saindo lá do serviço, ia trabalhar em part-time como arrumador no Cinema Santiago. Como arrumador? Arrumador, aquele género de você compra o bilhete, está na porta, há um bilheteiro que vende, há um porteiro que corta o bilhete. Lá dentro, como já está escuro, por exemplo, já começou o filme ou não começou, há um arrumador que éramos nós, a fila H, cadeira 24. Orientava a pessoa. Ia com essa pessoa até naquele sítio, tocava com uma lanterna. Teu lugar é ali. Ixi. Ele sentava ali, então fazia esses biscates. Não lhe dá uma nostalgia? Muito grande. Hoje não há, quer dizer, as pessoas quase ninguém pensa em cinema. Né? Cinema há em Tete já não há, mas já no Maputo parece-me que... No Anis ainda não faz? A Anis faz, mas julgo que... Se calhar é para concorrer. Por semana, acho que são 10 ou 20 pessoas que vão assistir o filme por dia, não sei. Então, é muito complicado. Hoje é tudo touch. Sim, as pessoas assistem no telefone. Filme no telefone, não paga nada. Tem os Netflix. Paga crédito só e as megas. E então... mas sempre com o rádio no coração. Eu fui desenvolvendo, passei para... Acabou aquela missão de fomento, depois da independência, criou-se uma empresa chamada Construtora Integral de Tete, e eu estava nessa empresa, sempre na construção, até que chegou a sorte, para mim foi sorte, de ser selecionado para ir fazer um curso de construção civil, curso médio de construção civil em Cuba. Então foi para Cuba? Fui a Cuba. Quanto tempo por ficou? 2 anos. Samora Machel levou muita gente, né? Sim, mas Samora levou aquele grupo que iam estudar desde a quinta até fazer a 12ª e apanhar emprego lá na Ilha de Juventude. Eu estava na cidade da Havana. Então, na área de construção civil, 2 anos, e foi muito bom, fiz amizades. E ficou lá apenas 2 anos? 2 anos. E qual é o idioma que se falava na formação? Falava português? Espanhol.
espanhol é parecido com o português. Sim. Alguns dizem portinhol, alguns dizem castelhano, mas é parecido, não é muito difícil adaptar-se ao espanhol. Então, foi bom, ficamos lá uns 2 anos. Nessa altura ainda não entrou na rádio? Não estava na rádio. Só gostava da rádio, nesse processo aí. E quando regresso, a complicação começa aí quando regresso e eu passo a colaborar com a Rádio Moçambique na área desportiva, ia aos campos de futebol à minha custa. Sentava lá, memorizava as jogadas, e os golos, e desportivo, o Xingala, o Estrela Vermelha, não sei quanto, etc. Por iniciativa própria, sem compromisso com a Rádio Moçambique? Sem compromisso. Chegava a casa, ficava num papel de caderno e então escrevia a crônica de rádio, crônica do jogo. Assim mesmo, o jogo começou, a hora X, sento aqui, marcou fulano, fora de jogo, o jogo foi assim. Qual era a intenção quando fazia isso? Então fazia isso domingo à noite, segunda de manhãzinha, antes de ir para o serviço, ia para a rádio, entregava o papel na secretaria da rádio, para o locutor do programa desportivo, que era Ismael Vali. Ler a crônica do jogo, sim. Crônica do jogo. E dados fidedignos. Sim, porque eu estava lá no campo, via tudo aquilo. Então, fui fazendo. Quando volto de Cuba, comecei a sentir que o meu assunto é rádio mesmo. É falar e é rádio. Não? Isso de construção civil ganha-se muito bem. Sim. E de facto eu afirmo que, quer dizer, dizem que fiz a palavra geneira, mudar da área de construção, que dá muito dinheiro, para a área de informação, que não dá nada. Você estava descalço, continua descalço. Enquanto na construção, você estava descalço, pode ter bico fino. Mas eu fiz construção civil e também hoje quase que não aplico, né? Houve tempos que eu desenhei, mas hoje... Sim, mas um projeto de uma casa, hoje não sei quanto é que se vende. Sim, naquela altura em que eu fazia, custava 1000 escudos, uma coisa assim. Hoje, um projeto tipo 3, com quintal, vedação, corte horizontal, corte vertical, norte-sul, e projeto de estrutura, baixada, tudo de estrutura, energia, canalização de água, não custa menos de que 40 mil meticais por aí. Sim. Então, e ainda tem facilidade que já não se desenha à mão, e tudo AutoCAD, tudo. Agora com inteligência artificial a coisa piorou. Enquanto que com um projeto desenhado no computador, tu ganhas 40 mil meticais. Esse 40 mil meticais é meu salário mensal na rádio, por exemplo. Não quer dizer que seja, mas é por aí. Entre a construção civil, que dá muito dinheiro, e a informação, que não dá nada, apenas dá fama. Isso fama. Mas barriga vazia, fama não enche. Sim, mas esse ponto, ainda bem que tu com esse ponto. Se calhar não é mais relevante fazer o que gosta. Por isso mesmo. Do que eu fazer para ter dinheiro e mais satisfação pessoal ausente. Exato, eu decidi assim que na altura a construção civil ganhava 4.800 escudos. Não, já era meticais. 2.800 meticais. Passei para a rádio a ganhar 2.000. Baixou? Sim, porque a construção era uma coisa, sim, a rádio era outra coisa. Então, na construção, o Estado e tal, a rádio era outra coisa. Então, eu disse, ok, esses menos 800, algum dia vão aparecer. E hoje sou o que sou e tal. Fiz as coisas à minha maneira, no meu sacrifício. Então, não se sente arrependido por ter deixado de começar a servir? Não. Eu sinto-me muito feliz por estar na rádio hoje, estar no jornalismo neste caso concreto, porque já uma vez ou outra já colaborei com a televisão de Moçambique, já colaborei com jornais e impressos, mas sempre no jornalismo radiofónico. Alguma imprensa internacional que já tenha colaborado? Já algumas 2, 3 vezes já fiz colaboração com a BBC Voz de América não, mas a BBC já colaborei uma vez, 1 ou 2 vezes, 3. Sempre por gostar do jornalismo radiofónico e a coisa assim passou. Daí que, então, o meu assunto é informação, jornalismo, é o que eu gosto, e daí que para entrar na rádio é preciso fazer muita burocracia, muitos documentos. E eu, Arun Bali, trabalhador da construção civil, obras públicas, eu quero passar para informação, Rádio Moçambique, o que eu gosto. Na altura, o governador era
Isso tinha que se fazer uma carta para o governador da província. Para autorizar, saber por que esse cidadão foi formado nesta área. Gastamos dinheiro para ele ir a Cuba. Agora voltou e diz que já não quer mais. Qual é o motivo? O que lhe motiva? Quem era o governador? Vladimir Mutemba? Não, Félix Amani. Acho que foi Félix Amani. Mas estamos a falar há muito tempo. Há muito tempo. Então lá a burocracia andou. E até que em 1982 eu estou permanentemente sentado na Rádio Moçambique. Depois de colaborar ao longo dos outros anos passados. Ok. Então eu sento de vez na Rádio Moçambique como um jornalista da Rádio Moçambique, repórter extra na altura, antes de assinar contratos. E daí para diante, por isso que são os tais 40 anos de Rádio Moçambique. Ok. E o momento mais marcante enquanto ainda funcionário da Rádio Moçambique? Aí são momentos. Ter sido escolhido para fazer uma cobertura internacional, primeira vez na minha história, de uma Cimeira Mundial do Meio Ambiente na África do Sul. Okay. Acho que foi em 2010. Não, 2010 é muito recente, né? Não, 2005 por aí. Foi fazer uma cobertura internacional. Internacional pela Rádio Moçambique. Já em 2010 fui a fazer uma cobertura da Cimeira da CPLP em Luanda. Mas antes, no desporto, fiz a cobertura do jogo do Xingal na Guiné Equatorial sobre o apuramento da fase, pela primeira vez na história em que um clube TET, na altura, o clube TET foi às competições africanas, foi o Xingal, porque Costa do Sol foi o campeão nacional e vencedor do Taça Moçambique, e Xingal foi finalista vencido. Então Costa do Sol foi disputar a Liga Africana, neste caso. Sim. E o Xingal foi disputar a taça, mas que não passou. Daí perdeu aqui 1-0. Eu acho que assisti esse jogo. Soningu, que estava chovendo muito mal no campo. Uma semana quase Soningu aqui, até que se arranjou um dia com um bocado de sol, jogou-se e dia seguinte apanharam um avião e foram embora. E nós na semana a seguir viajamos para lá, uma viagem bonita, passamos por, foi um voo charter, sim, mas com várias escalas, uma escala em Zimbábue, outra escala no Quênia, outra escala em Luanda. É cansativo, né? Mas era mais um divertimento, era tudo malta amiga, jogadores, desportistas e tal. Então lá também ganhamos 1-0, aqui perdemos 1-0, lá ganhamos 1-0, fomos aos penaltis, ganhamos nós. Só foi a fase de qualificação, porque a seguir a cobertura foi do Amarildo, foi ao Egito, onde o Xingal apanhou 11 qualquer coisa. Eu lembro. E na segunda foi mão, Egito, não, acho que foi Tunísia. Não, foi no Egito. Foi no Egito? E na segunda mão, em vez de vir jogar a TET, disseram que era muito caro vir para a TET para fazer o quê? Se com 11-0 o Xingal não havia de fazer 12. Jogou-se no Maputo. Mas enfim. Então esses foram momentos marcantes. Mas também, quer dizer, nesta minha vida tem tantos outros marcantes. Um dos aspectos muito importantes da minha cobertura, que eu acho que também contribui, embora não seja tacitamente assim, foi quando fiz várias reportagens, várias crônicas sobre o despejo da família Buana Galivo, aquela história lá daquele prédio perto do Cudeca, e que agora aqueles prédios das finanças viviam lá em cima, e depois chegou um senhor que disse que o prédio era dele, a fleta era dele, tinham que correr com eles fora para a justiça. Enquanto corriam com eles para baixo de uma árvore, eu peguei no assunto, fui fazendo reportagens, várias reportagens, que até mexeu com a justiça, mexeu com muitas outras áreas. E qual foi o desfecho? O desfecho foi, retomaram para a casa que era deles, porque estava tudo legalizado. A pessoa dizia que era dele porque na altura da independência era cada casa em que vivia, assinava contrato com a PIA, mas era tempo de APIA, né? Sim, só que depois as coisas passaram, legalidades, documentos por aqui, mostram, não mostram, mas que no fim de contas a família tinha razão. Infelizmente o esposo morreu, uma das filhas morreu embaixo dessa árvore, estavam doentes, se calhar, mas que não impediu. Esse foi um momento muito bom na justiça, e eu fui testemunhar algumas vezes, porque que faço essa reportagem desse tipo, dessas histórias. Mas não estou a entender. Foi testemunhar, por que faz reportagem? Testemunhar a favor da família, porque eu conhecia, a família veio até comigo para eu fazer as reportagens
para me mostrar o que era. Ah, A ilegalidade que era. Então, eu vi que era uma ilegalidade, fui fazendo trabalhos. Então, o tribunal não me chamou para o banco dos réus. Apenas queria saber Qual era a minha intenção? história, o que eu achava daquilo tudo aí. Eu, mais o advogado de defesa, que era professor oficioso, eles não tinham dinheiro para pagar um advogado de defesa. Juntamos esforços e ele escreveu, e eu ajudava ele algumas coisas até que conseguimos vencer esse caso. Quer dizer, são vários outros momentos grandes e bons que vale a pena, alguns outros não, mas que no cômputo geral coisas boas, coisas positivas, coisas que interessam a vida das pessoas são muito marcantes. E de resto é como a vida anda. Exatamente. Já teve alguma vez que tomaram alguma decisão difícil como delegado da Rádio Moçambique e como lidou com isso? Se já aconteceu alguma vez? Sim, quer dizer, depois desse momento todo de reportagens, passei a chefe de redação. Depois de chefe de redação, fui trabalhar na Sofala durante, eu costumo contar, 6 anos e 6 meses e 20 dias. Cheguei à Beira no dia 30 de maio e dia 1 de junho entro a trabalhar na Beira de 2006. 6 anos e 6 meses depois de 20 dias, quando o Conselho de Administração me convida a regressar à TET. Volto à TET ainda como chefe da redação em 2012. E estou aqui agora. Há sempre nesse exercício de gerir instituições, há algumas coisas boas, outras coisas más. Há processos disciplinares, há expulsões, há admissões, há promoções. Já expulsou alguém enquanto delegado? Não, eu não expulsei, a pessoa se expulsou. Eu sei que eu entendo. Significa dizer, que os atos que a pessoa foi. Cometeu. Chamada de atenção 2, 3, 4 vezes. Processo disciplinar. A resposta que deu não satisfez ao departamento jurídico. A situação foi expulsão. Sim, mas a minha pergunta ainda não foi respondida como eu esperava. Ainda não expulsei ninguém, porque eu só expulso o empregado da minha casa. Sim, mas como delegado da Rádio Moçambique, alguma decisão que considerou ter sido difícil de tomar? Se já aconteceu, né? Alguma vez em que teve uma situação que considera ter sido muito difícil de tomar? Foi a recusa da transferência de um colaborador de Tete para outra província, porque eu precisava dele. Então, de Tete para outra província onde o Arun Veri estava? Ou? Não. Eu, delegado em Tete. Okay. E esse colaborador queria ir para outra província para trabalhar também na Rádio Moçambique. Mas você precisava dele em Tete? Aqui. Não, desculpa, meu amigo, mas aqui você é necessário para mim. Lá onde você quer ir, eles que arranjam outra pessoa. Esse colaborador ficou um bocado aborrecido. Mais tarde entendeu que tinha razão e que está muito bem. Mas continua. Não é assim tão relevante, porque geralmente nessas instituições onde nós estamos, as decisões são tomadas em coletivo de direção e não é uma decisão de uma pessoa, embora quem assina no fim é o delegado, mas que são decisões colegiais que não são apontáveis, imputáveis ao delegado, embora seja o timoneiro da instituição. Mas quem tem as caras, né? Sim, mas há sempre um ou dois. Há casos em que a pessoa diz que fez, quando não fez, a pessoa sabe que não fez, aí tem a respectiva lei de trabalho e a lei do Estatuto Geral de Funcionário e agente do Estado. Então, está tudo regulamentado. Então, cada um só se pune, só se expulsa por si próprio. Sim, dependendo dos seus atos. A pessoa comete os atos de disciplina e sabe que no serviço... Eu até costumo dizer aos meus colaboradores que você sai de manhã de casa, despede a esposa, ou esposo, filhos ou filhas, vou para o serviço, vou trabalhar. Então aqui, venha trabalhar.
não venha aqui fofocar e fazer isto, fazer aquilo. Você diz, tchau, amor, estou aí para trabalhar. Chega aqui, fica sentado, braços cruzados, a ver os navios a passar sem fazer nada. Então, não está a fazer nada. Embora entenda, não tem navio. Tem Maria. Hoje, como vê a evolução da Rádio Moçambique desde os primeiros dias até hoje? Olha, hoje na rádio, pode escutar rádio através deste aparelhinho. Sim. Por exemplo, o telefone. Pode escutar rádio por rádio normal, pode escutar, quer dizer, no computador. Então, a evolução geral da radiodifusão no mundo, em Moçambique e em Tete. Agora, que ninguém vai deixar de usar o rádio portátil, isso até eu desaparecer. Acha que ninguém vai usar rádio? Ninguém vai continuarão a usar, as pessoas continuarão a usar? Vai haver. No campo ainda se usa rádio. Acredito. Quer dizer, embora alguns tenham telefones, mas aquele meu vovô gosta de rádio, ele gosta de abrir, pôr pilha, até apanhar aquela modo rádio. tradicional dele. Ele vive assim mesmo. Então, dizer a ele que esse rádio não serve, tem esse rádio que está no telefone. Ele disse, isso é para vocês, os novos. No meu tempo não era assim. Então, a rádio evoluiu, agora, por exemplo, nos estúdios de Rádio Moçambique em Tete, digital, quando eu entrei, quer como um colaborador, em 1982, como até agora, muita coisa mudou. Gravadores eram outros, estúdios eram outros, microfones eram diferentes, mesmo as cadeiras, o ambiente. Então, muita coisa mudou e há muita evolução, o que significa que a rádio e a comunicação no país está a mudar muito e para o positivo. Mas sim, eu queria entender de si, qual é a sua opinião? Acha que a rádio ainda tem força ou está a perder para as redes sociais, mata podcast, companhia? Não, podcast, essas coisas de, como se chama? WhatsApp. Bloguistas. Sim. Eu pessoalmente, como delegado e como jornalista, não me assusto com estas coisas aí. A rádio tradicional ainda tem força? A rádio tem força, por exemplo, podcast não transmite relato de futebol. Não transmite. Bloguista não dá relato de futebol. Onde que as pessoas vão ouvir relato de futebol? É no rádio. Ou na televisão, mas no caso do rádio. Podcast não transmite resultados eleitorais. Aquela campanha. Até pode, né? Mas não é de forma regular. Mas tem que vir para o estúdio e tal. Não, concordo. Essas coisas. Esses, como se chama? Bloguistas. Bloguistas, o nome que se quiserem dar. Dá a mesma coisa. É uma salada que entra na tigela. Então, quem está 24 horas a fazer informação são os órgãos de informação de verdade, tradicionais. A qualquer hora, a qualquer momento, eu quando sair daqui, de volta a casa, se tenho um acontecimento, pego no telefone, comunico, posso entrar em direto, quer para a antena nacional como antena provincial. Agora, tu, Mr. Nhongo, tens um assunto, tens que convidar a pessoa a vir para aqui e sentar. Esse bloguista tem que ver, embora os bloguistas também de vez em quando entram aí, tipo, viu um acidente, mas o problema dos bloguistas, eles se quiserem, aliás, estão a ver, ouvir e vão ter conhecimento de que eu, Arun, como eu penso disso, é que aquela garrafa verde, mas se está a verter aquele líquido, a água está a pingar, ele diz, suja aqui a sala, o bloguista suja tudo isso. Aquela garrafa estava assim, não perguntou. Então, o problema dos bloguistas é velocidade. Não tem factos confirmados, não tem prova, nem tem como comprovar. Querem correr a 200 km como Fórmula 1, como Hamilton e companheiro. Tenham calma, procurem as fontes, mas interessa é lançar. Então isso acaba fomentando fofocas. Fofoca que depois... Notícias que não são assuntos. Dá em confusão. Muitas confusões que aconteceram, que vão acontecer, acho que vão acontecer ainda, são provocadas por estes que de repente... Pode ver o meu carro aí parado com emergência, assim, carro da Rádio Moçambique avariou. Mas quem disse que avariou? Porque vimos o que mal tem uma roda sair do carro. Então,
na Rádio Moçambique, no caso, defendo a Rádio Moçambique, é que nós temos princípio, meio e fim. Quem, o que, quando e onde é base de uma notícia. Quem sabe jornalismo sabe que essas 4 perguntas têm que ser respondidas. Não é só garrafa de água, sujou a cadeira, pronto, final. É o problema do mundo. Quais são as 4 perguntas? Já para aproveitar e aprender quem tem alguma dúvida. No jornalismo? Sim, quando, quem, onde? o que, quando e onde. Quem, o que, quando e onde. Quem fez o quê? Isso. Quando que quando? fez? Onde que aconteceu? Quem, o que, quando e onde. Se essas 4 perguntas forem respondidas, a notícia está feita. Se você responder às quatro perguntas, é notícia. É notícia. Agora, no primeiro parágrafo... Há pessoas que falam, tem 2 só. Isso é mentira, é fofoca. É velocidade demais. Até então, falando nisso, há um assunto que fique à vontade, eu convido a ficar à vontade, se achar confortável responder ou não, fique à vontade. Houve casos, se calhar até é bom para esclarecermos. Não sei se é verdade ou não, já agora, pegando o onde, quando e aonde, vamos ver se a pergunta que eu tenho para si terá esses 4 componentes. É verdade que em certo momento houve um abaixo-assinado ou algo parecido sobre a sua liderança? Não é problema nenhum. Aconteceu? Aconteceu. Ou tentaram fazer? Aconteceu. Na Rádio Moçambique, quando? Aonde? Espera aí. E o que causou esse movimento? 2023. Ou 2022. Acho que sim, provavelmente sim, mais ou menos. Houve aí um grupo de... quer dizer, alguns mal agradecidos. Ok. Alguns que pensavam que dirigir é assim mesmo. Eu, às vezes, nas reuniões gerais, quando faço reuniões gerais na empresa, costumo dizer, onde vocês podem vir sentar aqui, e eu sentar aí para dirigir a reunião. Não costumam aceitar. Por quê? Não sabem como vão fazer. No coletivo de direção, às vezes, chamam extraordinários, chamam as 2, 3 pessoas do sindicato para sentarem no coletivo de direção para orientar a nossa reunião. O sindicato da rádio ou sindicato provincial? Da rádio. Ok. Ainda bem que tem um sindicato interno, né? Sim, tem sindicato dos jornalistas, tem sindicato dos outros colegas da técnica, por exemplo. Vamos dizer, ok, há uma situação assim, complicada, sou delegado. Ok, ouvimos. Agora, você é delegado. Diz-me lá, como é que resolves o assunto? Trouxe uma solução, então você me convida a trazer ele mesmo a solução. Não tem. Então, fizeram uma carta baixo assim. Foi abaixo assinado, foi uma carta anônima, porque não tinha assinaturas das pessoas. Mandaram uma carta. Aliás, a carta nem chegou a ir ao Conselho de Administração. A carta do Vucu não foi uma coisa oficial? Foi tudo do Facebook. Foi no Facebook. Mas o que motivou? Então, eles achavam, se calhar até ainda acham, que Arune é mau delegado, que Arune tem um grupo de amigos na rádio, trabalhadores, que Arune promove pessoas, promove para a chefia pessoas sem qualidade, que Arune usa a rádio como se fosse dele. De tudo aquilo que fizeram. Veio uma comissão de inquérito e de averiguação aqui de Maputo por aqui. Por causa desse movimento? Sim. Chamou alguns trabalhadores aparentemente suspeitos em função das conversas ao longo de como se escreveu, porque em várias instituições um dirigente sabe sempre, quando houve um telefonema, sabe que essa voz é de fulano. Quando alguém faz uma redação, sabe que este tipo de linguagem é de fulano. Até tem sotaque na escrita, dá para perceber. Exatamente. Então foram convocados alguns desses. Mas que ninguém assumiu. Houve finalmente um apareceu e disse: não, eu fiz isso, mas foi uma brincadeira, foi um rascunho, foi não sei o quê. Com quem? Não, fiz sozinho. Que era mentira. Não. Esse teve o quê? Teve uns 6 meses de punição administrativa, coisa assim. Mas que ele disse: faça como vocês quiserem. Quando chegar a vez daquele que me pôs aqui como delegado, dizer, chega, vai embora, eu vou embora. Não pedi para ser delegado, mas também não vou pedir para sair.
se lhe faz bem. Então, mas é bonito às vezes ser gestor de pessoas. É complicado, porque é mais fácil ser gestor de curral e capoeira. Com animais irracionais. Você vai ali, bate ele, vai para ali. Vai ali, come aqui. Mas quando a pessoa que pensa, não vale a pena, tem que ser muito difícil. Mas com esse movimento aí, sentiu-se traído por alguns colegas? No fim de contas, acabei sabendo que dos 55 trabalhadores da Rádio Moçambique em Tete, havia uns 3 ou 4 que não se identificavam com os meus ideais. Okay. Mas acho que hoje eles também já entraram no esquema, sabem que esse cota é assim mesmo. Chama-me cota, eu até gosto. Esse cota é assim mesmo, é rijo, é duro, é assim mesmo. Eu costumo dizer, eu sou rijo, sou duro porque sei o que eu faço, sei para onde eu vou. Por isso, ou vocês me obedecem àquilo que é a norma da rádio, dirigida por mim, ou então, costumo dizer, aqui no meu computador tem papel em branco escrito, eu, fulano tal, peço demissão porque o delegado não presta. Só expor nome. É só por nome. Em vez de dizer que é anônima, sai você, se não gosta, que não sabe bem que se retire. É assim que se fala a língua portuguesa. Yeah. Mas depois desse episódio ter acontecido, há algum aprendizado? Alguma lição que deve ter tirado? Sim, quer dizer, eu acho que sou amigo de todos. Só que as pessoas interpretavam mal a minha amizade com todos. Então, há sempre entre, não é por acaso que a natureza diz que nos 5 dedos não são todos iguais, há sempre um diferente do outro. Mas ficou a ideia de que todos devemos trabalhar juntos, porque o que senti era que a informação corria pouco na empresa, corria no ritmo normal, mas não era muito expansiva nas vitrinas, nos WhatsApps e outras coisas. Então daí para diante criámos WhatsApps, criámos outras coisas para as pessoas saberem o que se anda na empresa, o que se passa na empresa, o que se diz na empresa, qual é o futuro, o que estamos a fazer hoje. Então a coisa mudou um bocadinho. Ok. E eu também aprendi. Aliás, o ser humano aprende todos os dias. Todos os dias, até chegar o dia em que não pode aprender mais e vai embora. Na verdade, você morre quando para de aprender. Né? Eu também tenho algumas coisas que posso ensinar grande. Sim, claro. mas como gestor, num cargo de liderança, como que desempenha hoje na Rádio Moçambique, tem algum episódio que aconteceu algo que hoje faria diferente? Como gestor, algumas decisões que se calhar hoje tomaria de forma diferente? Até posso fazer essa questão de uma outra maneira, né? Essa pergunta de uma outra maneira. A Luísa Menezes diz, não é questão, é pergunta. Tem algumas decisões que foram tomadas, pensando hoje, acha que tomaria uma decisão diferente? Acho que colocaria, decidiria e poderia dizer assim, a antena repetidora que colocamos em Chiuta deveria ter sido colocada em Fingue, neste caso o distrito da Marávia, que é um dos pontos, que tem um ponto alto que abrangeria também Chiuta. Okay. Só que naquela altura não pensámos nisso, era um investimento e o investidor queria que fosse Chiuta, embora a área desse investidor também abrange toda a província, inclusive Marávia, neste caso um grande Fingo, mas não me arrependo muito disso. Se fosse hoje por hoje, se eu tivesse um investimento para uma repetidora de emissora provincial, eu pegava nos técnicos e dizia, Marávia, distrito de Marávia, é Fingue, vamos colocar essa antena ali, porque havia de abranger mais pessoas. Porque o meu objetivo, no fim de contas, é que tenha mais ouvintes
abrangidos para a rádio chegar mais longe e ficar mais perto do coração das pessoas. Então, a expansão era a minha aposta de que, enquanto fosse gestor, iria colocar a maior parte de sedes distritais com repetidoras, mas só fiz em 6. Eu não consegui fazer mais. Quem sabe, ao longo deste ano pode-se conseguir mais. Agora que como estamos a caminhar já para a ponta final da nossa conversa, que eu tenho orgulho de ser um jovem em que sou oferecido a sua presença aqui, me honra bastante. Pode me reparar com essa cara, mas é verdade, eu falo do fundo do coração. Depois eu vou dizer Ndalewa, né? E coincidentemente eu também tinha colocado Ndalewa na sua marca. Hoje é o seguinte, hoje se sente um delegado que deu o seu contributo com o máximo que podia, com todo o conhecimento e experiência à Rádio Moçambique. Sente satisfeito pela sua gestão? Orgulhosamente sim, porque desde 4 de junho de 2014, quando eu assinei como delegado do Emissor Provincial, até tempo passado pelo administrador Antônio Barros, até hoje, eu costumo dizer assim, o emissor TET está bem, está bom e recomenda-se. Porque não tem dívida, não deve a ninguém, embora tenha clientes que devem ao emissor provincial de TET. Está bem apetrechado porque conseguimos investimentos de parceiros para a reabilitação do edifício. Está bem em infraestruturas, em meios técnicos e materiais. Então, é um emissor cuja receita anual sempre está no positivo. Que bom, né? Então, dizem que porque tenho costela de manhã, não sei. Braço de ferro, não larga o problema nenhum. Tem gesto na mão. Ou encontro dinheiro onde os outros não encontram. Mas eu não acredito muito nisso. Enfim, cada um tem a sua maneira de fazer o dinheiro. Mas depois é uma satisfação geral dos colaboradores, dos meus dirigentes dos conselhos de administração, administradores, diretores, executivos, quer também das estruturas provinciais, do público em geral. Ainda hoje uma das minhas colegas estava a fazer um concurso na rádio, em concurso em Xinhungue, quem é o nome de dirigente da rádio, do emissor provincial de Teta e tal. Muitos acertaram, quer dizer que eu sou conhecido. Sim. Como gestor. Sim, claro. Isso já é muito bom. Sim. Porque há outros que entram e saem sem ninguém desconhecer. Fica no anonimato porque se calhar não se evidenciaram pelas atividades que agora, se é por causa de crônicas, se é por causa de Ndalewa, não sei, mas se calhar tudo influencia, mas tanto crônicas são pontos positivos que nós quando estudamos rádio não somos só para ouvir notícia, né? Queremos também essa parte da arte. É um divertimento. Há algum sonho antigo que ficou adiado pela carreira? Como jornalista, como locutor de rádio, como apresentador de rádio, algum sonho antigo que ficou adiado? Como jornalista, atingi o topo da categoria que é editor. Okay. Em função das minhas habilitações literárias. Okay. Como gestor, quando deixar de ser gestor do emissor provincial da Rádio Moçambique em Tete, vou ficar com mágoa não ter conseguido colocar repetidoras em pelo menos 10 distritos dos 15 distritos que a província tem. Okay. De resto, estou satisfeito. Ok. Estamos mesmo a finalizar. Se calhar uma última questão aqui. Pela idade que tem hoje, ainda jovem, apesar dos números em termos de idade já mostraram que na fase da aposentadoria, como falam os brasileiros, né? Nós falamos na fase de reforma. Teme alguma coisa? Há quem diga que idade são números, isso que tu disseste. Sim, sim. Mas o corpo diz outra coisa. A mente... por isso que Cristiano Ronaldo está a jogar à vontade. E Domingues também. Com 42 era mais velho. Infelizmente neste cano não marcou, mas mostrou que ainda tem pernas para andar. Então, a idade são números. O corpo e a mente diz outra coisa. Sim. Por isso que eu dizia há pouco tempo, posso correr quer dizer, é exagero também, né? Sim, mas posso andar melhor do que um jovem de 30 anos. Não, 30 anos. Comportamento, a pessoa olha para mim, se pintar o cabelo de branco, tal, ficar bem
produzido ao lado de um jovem de 30 anos. Acho que é mais velho aqui. Eu sei que há jovens velhos. Já muito mal. Com chacuchena, com não sei o quê, com surumas e outras coisas. Então... A reforma está a chegar. Depois de sair da reforma, vai continuar a fazer suas crônicas, que nós estamos habituados a ouvir. Às terças ou às quartas-feiras, se demora no Mitrai. Terça-feira. Mas o que teme que pode acontecer ou o que pensa em fazer? Na verdade, são duas questões que eu gostaria de saber. Sim. Reforma não é bem para ficar sentado em casa. É isso que eu queria saber. Faz então, o quê depois? A pessoa, quando fica reformada e sentada em casa, pensa muito. Pensa, acabou. Ou trombose, ou não sei o quê, ou desgosto. Então, a pessoa está na reforma, mas enquanto tiver força para caminhar, quer a pé, como de carro, como de machibomba, seja como for, faça a vida normal. Não vai ao trabalho, mas procura outras coisas para fazer. Há tantos reformados que têm biscates aí. Sim. Que sentem-se jovens ainda. Eu vou pegar em mim, vou na machamba, vou no curral, brincar com os animais, vou machamba ver maçaroca, vou ver os pintainhos em casa. E sempre apoiando o Sporting? Sempre no verde, como está neste meu chaveiro. Como está alguma coisa no carro também. Então, a reforma, eu costumo dizer para mim, costumo dizer para a família, costumo dizer para outros colegas reformados, a reforma não é sinônimo de invalidez. Chegou a dar chance aos outros, porque somos muitos neste mundo. Dar chance aos outros. Então, você, quando sai da área, fica em casa, dá uma volta, uma vez por semana, uma vez por dia, visitar uma família, ir ao campo, ir fazer um passeio, turismo para um sítio. É para divertir a mente e o organismo. Aí você há de chegar o dia quando chegar, porque é bom não acelerar que cheguem os dias, tipo, com desgosto, porque está na reforma. E a reforma não é sinônimo de ser de desgosto. Antes, pelo contrário, são poucos os seres humanos que chegam à reforma ainda com vida. Sim, porque infelizmente alguns vão antes e tal. Ou sei lá, que eu ainda esteja aqui para um podcast daqui a 2 anos. Vamos rezar que isso aconteça. 2 anos aqui muito, aqui perto. Torinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar. Partilhou muitas histórias aqui e muita experiência. Gostei de conhecer esse outro lado. Nós conversamos muito com o Nhimbuzato, agora é Banda Coimba. Nós somos parceiros muito fiéis. E as pessoas que me conhecem sabem que meus amigos são pessoas mais velhas que eu, porque eu tenho estado a aprender bastante. E um bom ano. Sabe que eu pelo menos, eu sou um jovem, me considero jovem ainda, né? Sou um jovem que sempre que precisar... Um jovem mais novo que eu. Se considera jovem também, né? Sim. Então, sempre que precisar dos meus préstimos, eu estou disponível. Eu e a minha banda, porque nós estamos interessados em contribuir para a cultura de Tete. Algumas pessoas falam demais, falam do que não sabem, mas nós conseguimos contornar. E parabéns pelo Nhimbuzato que aconteceu já no mês de dezembro, no mês passado. Para a grande qualidade, pelo feedback que fomos recebendo, né, com as pessoas que estavam lá e os que viram nas redes sociais, significa que a cada edição vamos melhorar. Evoluímos. Agradeço a ocasião e de ver que com poucos recursos, com poucas condições, pode-se fazer podcast, pode fazer estudo de televisão. Aliás, as televisões que andam aqui no Maputo, aquelas televisões que eu digo que são coisinhas pequeninas, são feitas numa coisa como esta, não tem nada de especial. Então as pessoas que têm gosto, que têm um pouco de alguns trocos, comprando uma hoje, ganhar uma mesa, usa o microfone, isso avança. E espero no Nhimbuzato, espero músicas da Mida. Né? Da Mida, né? O que hoje nossa câmera Human. Então, tens que concorrer, porque o Missa Nhungu está proibido de concorrer no Nhimbuzato. Mas vamos lá, por que eu não posso concorrer no Nhimbuzato? Se eu sou músico da província de Tete, Calize concorreu. Mas que nem vive aqui, vive no Maputo. Eu vivo cá, porque eu não posso concorrer. Só se a banda que acompanha a finalíssima for outra. Então, esse ano vamos levar outra banda, eu entro na minha série. Mas só que imagina eu, Arun, concorrer com jornalistas que eu estou a admitir. Então, eles qualificam-se e eu fico em terra. Não é vergonha para mim?
Tá bem, mensagem ficou. O que o Nhunga competir com a Mida? Votação desta semana. A Mida, primeiro lugar, 500 mil votos. E Missa Nhunga, oitavo lugar. Mas quem ensinou não foi Missa Nhunga. Como que esse ensinou fica aí embaixo? É essa Tá coisa certo. que... Mensagem ficou. Toron, muito obrigado. Estamos juntos. Ok. Bom ano. Obrigado. Que viva o Sporting. Viva o Sporting. Ndalewe. Doa quem doer. Ndalewe. Ndalewe. Eu também um Ndalewe também. Ok. Então, você que está a ver o nosso programa, está a ver o nosso podcast via YouTube, não esqueça de se inscrever para receber as notificações e estar sempre a par das informações ligadas às artes e, se calhar, de outras notícias, outros conteúdos de relevância, não só da província, mas do país e do mundo. Para você que está a ver no Facebook, não esqueça de seguir. É só clicar onde vê seguir. Siga Mr. Nhunga e vais ter todas as informações, todos os conteúdos nós vamos postando, se calhar semanalmente, mas com alguma regularidade. Então fique bem, não se esqueça, ame-se sempre. Até a próxima.